Falando agora de números inteiros, né? Os números inteiros são números que estão no nosso dia a dia constantemente. Só para você ter uma ideia aí, os termômetros que são usados no Brasil, né? Os termômetros da escala Celsius, as unidades de medida de temperatura, o termômetro pode existir temperaturas positivas, né? Que são acima de 0 grau, ou temperaturas negativas abaixo de 0 grau. Então, quando você observa números negativos e números positivos, e entre esses números positivos e números negativos, o zero, esses números são números inteiros, né? Números inteiros, por exemplo, o -1, o 0, o 1 positivo, numa reta, tanto para a direita quanto para a esquerda, esses valores aparecendo, esses números representam números inteiros. Então, na escala Celsius, por exemplo, a temperatura em que ocorre a passagem da água do estado líquido para o estado sólido, em determinadas condições da atmosfera, corresponde ao 0 grau Celsius. Né? Esse 0 grau Celsius está bem localizado no meio, então o zero aí não vai ser nem um número positivo nem um número negativo. A questão dos números inteiros é uma questão, a gente pode até fazer uma analogia com os números inteiros que existe e está constantemente aí no decorrer da vida de quase todo mundo. Quando tem um time que faz gols prós, ele tem um saldo positivo, então números inteiros. Quando um time tem gols contra, ele tem gols negativos, saldo de gols negativo. E quando um time sofreu a mesma quantidade de gols que fez, né, ele tem gols prós igual quantidade de gols contras, então ele vai ter um saldo zero aí. Esse zero não é nem positivo e nem negativo. Tá? Lembrando que o zero não pode ser nem positivo nem negativo, ele é simplesmente zero. E esses números positivos e números negativos aparecem de várias formas. Né? Quais são esses números positivos? Os números positivos, eles não são só números inteiros. Então, esses números geralmente vêm acompanhando com sinal de mais, outros nem tanto. Os que não vêm também são considerados números positivos. Aí você tem o 3, o mais 125, o 0,44, o raiz quadrada de 3, o 100 e o 2/3. Desses números que vocês estão observando aí, apenas o 3, o 125 e o 100 são números inteiros. Os demais não são números inteiros. Os demais são números racionais, que é um assunto que os alunos irão ver só lá no 8º ano, números racionais. Então esses aí são os números positivos, que podem vir com sinal de mais. Quando não vem com sinal de mais, eles também são considerados positivos. E temos os números negativos. Né? Os números negativos vêm considerar o sinal de menos. E aí nós temos alguns outros números também que não são todos aí que vocês estão observando, que não são todos inteiros. O menos 15 é inteiro, o menos 3,25 não é inteiro, ele é um número decimal, ele é um número racional. O menos 1000 ele é um número inteiro. O menos 0,18 também é um número racional. O menos raiz quadrada de 7 também é um número irracional. É um assunto que vocês vão ver somente no 8º ano. E o menos 1/3 também, continuando sendo um número racional. Tá? Um número racional, ele não é um número inteiro. Tá? Na sequência, nós vamos ter o que é a reta numérica. E vamos representar de forma bem simples como é que aparecem os números inteiros aí nessa reta. Né? Reta numérica, você tem o zero bem no meio. O zero é a origem da reta e como já falei anteriormente, ele não é nem positivo e nem negativo, não vem com sinal, você não tem que colocar menos zero e nem mais zero, isso não existe. E para a direita do zero você tem valores positivos e para a esquerda do zero você tem valores negativos que decrescem infinitamente e à direita valores positivos que crescem infinitamente. Vamos observando os números, olha só, -1, -2, -3, -4, -5, esses são elementos da esquerda de zero, são elementos negativos. Então, sentido negativo, números negativos à esquerda de zero. À direita nós temos o +1, +2, +3, +4, +5. Não precisa colocar o sinal de mais, fica subentendido que à direita eles são todos positivos. Né? O sentido aí, ó, sentido positivo, então para a direita é sentido positivo, valores positivos, para a esquerda valores negativos. São os elementos do conjunto dos números inteiros aí nessa reta numérica. O que mais que nós temos aí? Cada distância de um ponto desse aí, ó, por exemplo, do ponto -5 até o ponto 0,
corresponde a 5 unidades em módulo. Por que em módulo? Porque em módulo representa distâncias iguais. Então, apesar de estar positivo ali, quando você modular, você vai ter distâncias idênticas ao outro lado, que é positivo. Mesma coisa, ó. Se dois pontos estiverem localizados a uma mesma distância da origem, dizemos que eles são opostos ou simétricos. Então, observe que eu tenho o menos 5 deste outro lado aqui, do lado negativo, e o mais 5 do lado direito, do lado positivo. Se você pegar esses dois números e somar, vai dar a origem, ou seja, vai dar 0. Esses números são opostos e são valores simétricos. Toda vez que você estiver fazendo operações que envolverem números opostos ou números simétricos, o resultado será um resultado negativo desses números. Na sequência, continuando, vamos ver a tabela. Nós temos uma tabela aí indicando temperatura, né? Como eu já falei anteriormente. Temperatura também está relacionada com números inteiros. Aí nós temos a temperatura de algumas cidades como Rio de Janeiro, João Pessoa, Macapá, Belo Horizonte, Curitiba, Paris, Estocolmo e Alasca. Essas temperaturas aparecem em números negativos e aparecem em números positivos. Então ele pergunta aqui na letra A, qual a temperatura registrada em Belo Horizonte? Aí você vai lá em Belo Horizonte, 21 graus Celsius. A letra B, qual a temperatura registrada em Paris? Aí você vai lá em Paris, temperatura negativa, menos 3 graus Celsius. Letra C, qual o lugar que registrou a menor temperatura? Você vai ver a menor temperatura é aquela que tem o menor número negativo. O menor número negativo em sentido para a esquerda de vocês. Então, o menor número negativo aí seria quem? Seria o maior número absoluto em módulo. Seria quem? O negativo, seria quem? O menos 10. Então, qual o lugar que registrou a menor temperatura? Alasca. Qual o lugar que registrou a maior temperatura? Aí você vai ver lá um lugar que registrou a maior temperatura, a cidade do Rio de Janeiro, 39 graus. Quais os lugares que registraram temperaturas negativas? Aí nós temos Paris, Estocolmo e Alasca, são os lugares que registraram temperaturas negativas, ou seja, que estão abaixo de 0. Quais os lugares que registraram temperaturas positivas? E aí nós temos de Curitiba para cima, aí, ó, Curitiba, Belo Horizonte, Macapá, João Pessoa, Rio de Janeiro. Na sequência, falando de dos números inteiros, né? Que não podemos esquecer que os números inteiros é formado por números positivos, os números negativos e pelo zero. O zero não pode ser nem negativo nem positivo. Ele fica no meio, à esquerda números negativos, à direita números positivos. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó, de como estava mencionando anteriormente. É uma tabela que mostra os gols marcados, os gols sofridos e o saldo de gols de algumas seleções. A seleção da Argentina marcou 20 gols, sofreu 12, saldo positivo de 8 gols. O Brasil marcou 14, sofreu 22, ou seja, um saldo negativo, 8 gols, saldo negativo do Brasil. A Alemanha fez 30, sofreu 4, então um saldo positivo de 26 gols. O Uruguai fez 15, mas também sofreu 15, então o saldo dele será 0. Não teve saldo positivo e nem saldo negativo. E aí a gente fala o seguinte aqui, ó, que os números negativos podem aparecer no saldo de gols. O saldo de gols é igual a gols marcados menos os gols sofridos. Então os gols marcados menos os gols sofridos, você vai ter o saldo de gols. Se o número de gols marcados for maior do que o número de gols sofridos, o saldo é positivo. Caso contrário, se os gols marcados for menor do que o número de gols sofridos, o saldo vai ser negativo, como é o caso do exemplo aí do Brasil, que marcou 14 gols, mas sofreu 22, então o saldo de gols do Brasil são menos 8. Na sequência, nós vamos ter aqui uma questão que trabalha com a profundidade, lembrando que a nível do mar o número que se usa é o 0, abaixo do nível do mar valores negativos e acima do nível do mar valores positivos. Nós temos um desenho mostrando aí a profundidade, né, a altitude, que pode ser negativo ou pode ser negativo ou positivo. Vamos colocar aqui acima do nível do mar mais 5, que é a altura onde estão aquelas gaivotas lá, mais 5 metros. O nível do mar ali, que é 0, superfície do mar. Abaixo já começa a aparecer os valores negativos, que é onde está aquele cardume, menos 5 metros. E aqui o mergulhador, menos 12 metros. Tá? Então acima de 0, positivo, abaixo de 0,
negativo. E aí, só para ilustrar melhor, bem para vocês observarem, ó, acima de 0 positivo, abaixo de 0 negativo. A pergunta é, qual a altitude do mergulhador? Então, a altitude do mergulhador com relação ao nível do mar, com relação à superfície do mar. Aí vai ser quanto? Menos 12 metros. Qual a altitude das gaivotas? Mais 5 metros. Qual a altitude do cardume? Você vai lá, menos 5 metros, está abaixo de 0, negativo. Letra D. Quais os seres vivos que se encontram em altitude negativa? Aí você tem lá o cardume, tem o mergulhador, tem a tartaruga, tem o cavalo marinho. E aí você vai nomeando cada um desses personagens que você está vendo aí. Temperaturas podem ser escritas na forma de números negativos, como já falei anteriormente, sim, pode ser escritas. Aí nós temos o termômetro aí, ó. Alguns anos atrás, lá na cidade de São Joaquim, os termômetros registraram uma temperatura muito baixa, bem negativa mesmo. Inclusive, a sensação térmica lá era de menos 10 graus. Aí nós temos um termômetro mostrando a temperatura de algumas cidades: Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Gramado, São Joaquim. Na sequência, nós vamos ter outros exemplos usando números inteiros, né, os positivos e negativos. Vamos representar simbolicamente esses valores. Um saldo de 17 gols a favor. Como é que você vai colocar? Você vai colocar mais 17. Um saldo de 5 gols contra. 5 gols contra, você vai colocar menos 5 gols. Já que são gols contra, menos 5 gols. Letra C, 28 metros abaixo do nível do mar. Se é abaixo do nível do mar, é negativo, então você vai colocar menos 28. Letra D, uma profundidade de 120 metros. Se a profundidade é uma altitude negativa, então vai ser menos 120 metros. Letra E, altitude de 234 metros. Essa altitude aí é acima do nível do mar, então vai ser mais 234 metros, vai ser um valor positivo. Vamos associar as temperaturas de cada uma das situações apresentadas aí. Temperatura do congelador de uma geladeira. Temperatura de um freezer doméstico. Temperatura da superfície do Sol. Temperatura em que a água sai do estado sólido para o estado líquido, ou seja, o ponto de fusão. Aqui no lado nós vamos ter 0 graus Celsius, menos 18 graus Celsius, menos 4 graus Celsius e 6.000 graus Celsius. Tá? Nós vamos fazer uma correspondência com esses valores, né, para saber quais são as respostas de cada um deles. Mas antes vamos conferir lá o que é que vai dar lá no saldo de gols a favor. Vai ser mais 17, menos 5 gols, menos 28 porque está abaixo do nível do mar, mais 120, menos 120 porque é uma profundidade, está abaixo do nível do mar, e mais 234 porque é uma altitude, está acima do nível do mar. Agora, relacionando aqui a temperatura do congelador, temperatura do freezer, temperatura da superfície do Sol, temperatura da água em estado de fusão, relacionando você vai ter o quê? O D, que é a temperatura do ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. Menos 18 graus Celsius, que é a letra A, é a temperatura do congelador de uma geladeira. B, temperatura de um freezer doméstico, menos 4 graus Celsius. E os 6.000 graus Celsius aqui que sobrou é a temperatura da superfície do Sol. Na sequência, nós temos aqui um campeonato de futebol do Colégio Sol. Os números negativos aparecerão no saldo de gols, que, como já falei, é a diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. Vamos observar a tabela. Nós temos aí uma tabela mostrando as turmas, os gols marcados pelas turmas e os gols sofridos e o saldo de gols de cada uma. A posição que corresponde ao número de gols, né, que corresponde ao número do saldo de gols, aí o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado. Com relação aos dados dessa tabela, e pergunta o seguinte aí, ó, qual a diferença entre os gols marcados e os gols sofridos? Né? É chamado de, aí você vai lá, chamado de saldo de gols. A letra B, a expressão que determina o saldo de gols do primeiro colocado é 23 menos quanto? Menos 8. Menos 8. Então, 23 menos 8 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 15. Letra C. A expressão que mostra o cálculo da situação da turma 1705 no campeonato
é 11 menos, aí você vai lá, turma 1705, ela é o quarto colocado, então você vai ter 11 menos 21. Só que quando você for fazer 11 menos 21, vai dar um saldo negativo de menos 10, que vai ser a resposta aí para completar aqui na letra C. E a letra D, a última, o saldo de gols da turma 1701 é menos 3, enquanto o saldo de gols da turma 1705 é menos 10. Por que a turma 1705 ficou em quarto lugar? Já que, se você observar, menos 10, olhando assim, menos 10 vai ser maior que menos 3. Não, na verdade não. Enquanto mais próximo um número negativo estiver do zero na reta numérica, maior será o seu valor. Tá? Quanto mais distante, menor será o seu valor absoluto aí. Então você tem quanto maior um número negativo, menor será o seu valor em relação a um que estiver mais próximo do zero. Então por isso que o quarto lugar aí ficou para a turma 1705, porque o saldo negativo dela é maior, porque o saldo dela negativo é maior do que da turma 1701. Então é isso, galera. Tá feito aí mais uma aula, pessoal da 701. Coloque seus comentários, dê o seu like, se inscreva no canal, dê sua observação, coloque suas dúvidas e até uma próxima. Nós veremos aí no próximo vídeo.